presentes, tá? Já são 19h18, não vai ter problema. Na aula passada, eu deixei um slide, na verdade, falando assim, do que nós iríamos debater na próxima aula. Eu vou até começar. Peraí que eu vou permitir o Vitor. Eu vou compartilhar a tela, porque a aula que eu preparei, ela começa exatamente. Boa noite, Vitor. Ela começa exatamente nessa tela. Peraí que eu tenho que compartilhar com vocês, senão não vai ter graça. Não é aqui. Apresentar agora. Uma janela aqui. Pronto, agora eu consigo compartilhar, mas eu volto aqui para a tela de vocês. Até porque se o pessoal for entrando, eu consigo ver. Vocês estão vendo a tela, correto? Pelo que eu estou vendo, aqui estão vendo a tela. Na aula passada, eu deixei essa tela aqui na nossa última tela, né? Falando assim, olha, próxima aula a gente vai discutir esses tópicos: administração da herança, aceitação e renúncia da herança, cessão de direitos hereditários, vocação hereditária, excluídos da sucessão e a herança jacente. Imaginei, erradamente, que eu conseguiria preparar e abordar todos esses tópicos, esses 6 tópicos com vocês na aula de hoje, tá? E, na verdade, eu não consegui, até porque eu imaginei, assim, a hora que eu vi já tinham 25 slides, aí eu falei assim, não, normalmente, para a gente discutir direito, né, para ficar adequado, são 20, 25 no máximo. Então, assim, como eu percebi que ia se estender muito, eu achei melhor eu parar por aqui e sem prejuízo da gente continuar na semana que vem. Parar por aqui assim. Então, eu vou delimitar o que a gente vai abordar hoje, tá? Até porque quem estiver analisando, quem estiver com o Código Civil, eu peço, por favor, que vocês acompanhem, porque fica mais fácil da gente entender aonde que nós estamos no conteúdo, porque aí a matéria, né, ela fica numa sequência, fica mais compreensível, né, porque a gente tem que ter uma visão geral, uma visão holística, né, do próprio direito, e quando a gente fala de direito civil, mais ainda, porque o direito civil ele é muito extenso, ele tem diversos livros, né, e um assunto se relaciona com o outro, então a hora que você começa a falar assim, meu Deus, né, como é que eu vou dar conta de todo esse conteúdo, mas a gente tem. Por isso que faz sentido a gente começar lá, né, com a parte geral, no primeiro, segundo ano, para agora aqui no 8º, no 9º semestre, enfim, a gente já trabalhar os finalmente, digamos assim, do direito civil, tá? Nós trabalhamos até aqui toda a parte, todas as disposições gerais das sucessões, tá? E esses tópicos colocados aqui nessa tela são tópicos que estão ainda no capítulo 1º do livro 5 das sucessões, das disposições gerais, desculpa, no título 1º da sucessão em geral, só que eles não fazem mais parte das disposições gerais, tá? Então, a gente vai encontrar a administração da herança, por exemplo, do artigo 1791 até o artigo 1797 do Código Civil, um capítulo específico aqui da parte geral para falar sobre como se administra, digamos assim, essa questão da herança, tá? A vocação hereditária, por exemplo, que está aí no 4º item dessa tela, né, no 4º tópico, ela está sendo abordada do artigo 1798 até o artigo 1803 do Código Civil, tá? Logo na sequência, então é o capítulo 3º do 1º título sobre as sucessões. Enquanto que essa questão de aceitação e renúncia de herança está do 1804 ao 1813. Tá? Eu estou
mencionando aqui esses artigos, porque na aula de hoje, em muitos momentos, nós vamos trabalhar especificamente o artigo e verificar aqui o que eles abordam, né? São regras, na verdade. E aí, o que basicamente é o que a gente vai conseguir tratar hoje, né? Essa parte da exclusão da sucessão e da herança adjacente, eu vou ter que deixar para a semana que vem, porque não vai dar tempo, enfim, da gente trabalhar, considerando, inclusive, né, nossas aulas virtuais, enfim, considerando, inclusive, assim, ficar extremamente cansativo, né, a gente ficar com a apresentação de... tem aulas que eu já assisti, assim, de 100 telas, é muito impossível, senão a gente fica só naquela leitura sem discutir propriamente, tá? Essa que a intenção é justamente nós não fazermos isso, tá? Bom, diante disso, toda essa apresentação aqui, a gente já está gravando, enfim, a gente já está ultrapassando, inclusive, o limite aí do pessoal, mesmo que o pessoal vai chegando, mas eu combinei 7h20, já são 7h24 aqui, vamos lá tocar nossa aula, tá? Então, como eu já disse na tela anterior, o primeiro tema que a gente vai tratar é essa questão de administração da herança. Mais uma vez, se eu voltar lá para o Código Civil, as regras específicas para a administração da herança, elas estão previstas aqui no artigo 1791, 1792 e o 1797 do Código Civil de 2002, tá? A próxima tela, inclusive, a gente vai já ler o 1791 e tecer alguns comentários. Agora, a questão de cessão da herança, né? A gente encontra no 1793, então é aquela questão, cessão de direitos, porque lembra que a gente já viu até hoje que herança é uma expectativa de direito, né? E que a sucessão ocorre, lá que nós já estudamos isso, inclusive, a sucessão ocorre com a saisine, e que a saisine, ela se abre a sucessão a partir do evento do momento morte, né? É necessário ter o evento morte. O que não quer dizer que, com a morte, você já inicia o inventário. A gente vai ver que são coisas diferentes, né? Existe, com a morte, o que existia antes como uma expectativa, acaba acontecendo a partir do evento morte como um direito, né? Fundamental, inclusive, conforme nós já vimos, até nos videozinhos aí que eu trouxe para vocês assistirem, tá? Bom, então a sessão eu vou encontrar do 1793 a 1795, tá? Essa questão da cessão dos direitos de herança. E as regras em relação ao próprio inventário, que na verdade a gente pode dizer que o inventário é o processo pelo qual, né, o processo judicial pelo qual se dá essa transmissão da propriedade com o evento morte, que tem uma previsão aqui de prazo, basicamente, do artigo 1790, no artigo 1796. E aí a gente vai comentar sobre isso, tá? Bom, a próxima tela é aquela que nós vamos já falar sobre o artigo 1791, tá? O 1791 deixa muito claro que a herança defere-se como um todo unitário. Espera só um pouquinho que o Elton está pedindo para entrar. Ok. A herança, vamos lá, voltando, artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até aí, gente, olha só, o caput do 1791, ok, tá? A gente já viu nas regras gerais essa questão, né? Que ela é um todo, é a saisine, né? Que ela é um todo e que mesmo que tenham vários herdeiros, né? Ela vai ser administrada, na verdade, a gente vai ver isso agora no parágrafo 1º,
porque a ideia da herança é ser administrada como um condomínio. Então, parágrafo único. Então, o parágrafo único coloca ali: até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O que é isso, gente? O que é esse artigo, esse parágrafo único do 1791 diz, né? Ele só afirma o seguinte, que, na verdade, vai até que se defina a individualização do patrimônio do de cujus, essa herança continua existindo, essa propriedade da herança, ela é do todo, que ela é um único unitário, só que vão existir o quê? Podem existir, né, diversos herdeiros. Existindo diversos herdeiros, é necessário que ela seja administrada até que ela seja individualizada. Por isso que precisa se estabelecer as regras, digamos assim, para como essa herança será administrada. Por isso que se faz uma analogia, na verdade nem se faz uma analogia, porque está muito claro no texto da lei que vai ser administrada como se fosse um condomínio, tá? Mas aí é o seguinte, a quem cabe administrar esse conjunto de bens, tá? Eu vou só ler aqui, na verdade a gente vai ver que isso cabe, a resposta eu já dou, né, de antemão, que a administração desse condomínio, desse conjunto de bens, é aquele que vai ser o inventariante, né? E a legislação estabelece, inclusive, esse processo, vamos dizer assim, esse procedimento para a implantação, ou para o elenco, né, eleger o inventariante, tá? Então, está aqui na tela. Se é certo que a titularidade é de todos os herdeiros que recebem a herança como um direito indivisível, em regime regulado pelas regras do condomínio, também é lógico que a alguém deve ser atribuída a responsabilidade pela direção do patrimônio, até a sua final individualização para cada herdeiro. Assim, deve o magistrado, no processo de inventário, aí nós vamos ver isso aqui mais para frente, inclusive, mas eu já vou avisá-los, né, porque isso está na legislação também. O prazo original para abertura do inventário, ela era de 30 dias, previsto no próprio Código Civil, tá, de 2002. Eu estou lendo uma tela que eu acho que eu já arrumei esse aqui. É que eu estou uma que eu não arrumei ainda, porque eu tinha uma notinha de rodapé. Bom, então era lá. O prazo era de 30 dias. O que aconteceu? Com o Código Civil de 2015, esse prazo foi ampliado para 60 dias, 2 meses. Tá? Então, está no artigo 611 do Código de Processo Civil, que tem que ser aberto o inventário e tem que fazer o quê? Designar o inventariante para administração do espólio responsável pela organização, pela sorte aí de toda a massa patrimonial, né? Seus créditos, seus débitos, até a entrega definitiva para o herdeiro correspondente, ou seja, até a individualização desse patrimônio para todos os herdeiros, tá? Então, assim, quem administra o conjunto de bens? O inventariante. Quem define o inventariante, tá? Na verdade, esse inventariante é alguém que faz um compromisso nesse condomínio que tem que ser administrada essa herança, e a legislação lá no 1797 estabelece, inclusive, essas regras para esse compromisso, tá? Então, olha só, 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, tá? Então, ele deixa claro essa questão de ser sucessivo. Quem que é o primeiro, né? Inciso 1, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso 2, ao herdeiro, que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de uma dessas condições, ao mais velho. Então, veja, primeiro é ao cônjuge, se convivia com o cônjuge na época da morte, né, no evento morte, na abertura da sucessão. Depois, o herdeiro, que estiver na posse da administração.
Se houver mais de um herdeiro nessa condição, aí o código privilegia, a lei privilegia o mais velho. Inciso 3, ao testamenteiro, no caso de haver testamento, e o inciso 4, a pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave, levado ao conhecimento do juiz. Então, olha só, gente, voltando, né, só para a gente fixar um pouquinho essa questão do artigo 1797. Ok em relação ao cônjuge, ok em relação ao herdeiro, no caso até o mais velho, mas aí qual que é a situação? Inclusive, eu não vou fixar agora não, porque a gente já vou passar para as próximas telas, porque isso está na próxima tela, tá? Uma explicação. Olha só, o sentido do dispositivo legal, o sentido desse artigo 1797 é prestigiar aquele que, em tese, estará de fato na efetiva administração dos bens da herança. Quem que é, de fato, que está na administração dos bens da herança? Na morte, né? Se houver cônjuge, o cônjuge, né? Se não, o filho, né? Então, assim, preserva-se o quê? O núcleo familiar. Daí a precedência do cônjuge ou companheiro, sucedido pelo herdeiro, que estiver na posse e administração dos bens. Sendo assim, o critério da maioridade, que é o que o inciso 2 aqui coloca, tá? Utilizado para a escolha de um único administrador, caso haja mais de um herdeiro nessas condições. Então, se houver um empate, digamos assim, de herdeiros que está administrando, vai ser o mais velho, né? Aí, assim, só na ausência dessa situação, né, de privilegiar esse núcleo familiar, é que pode se pensar em delegar essa administração, né? Ou ao testamenteiro, tanto é que o testamenteiro está no inciso 3, ou então a delegação se dá pelo próprio juiz, uma pessoa de confiança do juiz, que vai ter que tomar essa decisão, enfim, em função de algum afastamento dessas pessoas, né, elencadas no inciso 1 e 2 do 1797. Né? Essas pessoas quem são? Cônjuge ou os filhos? Pode haver motivo grave levado a conhecimento do juiz? Então, assim, veja bem, primeiro tem que ser levado a conhecimento do juiz o motivo grave. Segundo, o motivo tem que ser efetivamente grave, né? Eu imagino que eu nunca vi, na verdade, na prática, uma situação como essa, mas a gente lê jurisprudência, às vezes, né, verifica aí até situações aparentemente fantasiosas, mas um motivo grave seria, né, uma própria incapacidade civil ou momentânea do próprio inventariante, né, vamos dizer assim, uma doença, enfim, algo que o incapacite para essa função, tá? E aí ter que ser levado ao conhecimento do juiz, e sendo de conhecimento do juiz, ele pode nomear aí um outro administrador. Agora, perceba, isso tudo de acordo tanto com esse artigo 1797, ele vai ter, na verdade, uma correlação com o 617 do Código de Processo Civil, que fala da nomeação do inventariante. Então, assim, o próprio juiz, ele tem também essa ordem, né? A hora que vira o processo de inventário, ele tem também que seguir essa ordem, tá? Do 617. Ixi, peraí, que eu ouvi o barulhinho, eu não estou vendo agora, mas entrou outra pessoa. O Silvio entrou. E deixa eu ver aqui no chat. Isso, beleza. Voltando então. Aqui para o 617, que é a questão processual. Olha só, quem que é a ordem, né? Que fala o 617? O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: 2 pontos. 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Ok? É porque se não estivesse convivendo, não faz sentido nenhum, tá?
Inclusive, eu já atuei no caso pedindo que o cônjuge do qual o de cujus ela era separada separada litigiosamente, né, ou seja, nunca fizeram o divórcio, para que ao invés dos filhos, do filho mais velho, ela fosse a inventariante, justificando, inclusive, a impossibilidade dos filhos, enfim, e não foi autorizado, tá? Então, realmente, o juiz analisa aí de acordo com esse critério, tá? Ou seja, eu estava pedindo para o juiz reconsiderar o inciso 1º do 617, né? Fundamentei, mas no jargão popular, desculpe, né, não colou, né, o juiz não acatou. E aí, ao invés de ficar gravando e querendo levar essa discussão para o tribunal, até com a necessidade de andamento do processo, a gente acaba se conformando aí com essas decisões aí judiciais, né, enfim. Vamos lá, inciso 2. O herdeiro que se achar na posse na administração do espólio. É lá o que o inciso 2 dos 1797 do Código Civil coloca, tá? Se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Então, é a segunda hipótese de nomeação de inventariante. Terceiro, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse na administração do espólio. Quarto, o herdeiro menor, só que por seu representante menor. Quinto, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança tiver distribuída em legados. Sexto, o cessionário, do herdeiro ou do legatário. Sétimo, o inventariante judicial, se houver, e, né, que é como o administrador judicial, enfim, alguém nomeado pelo juiz, né, que aguarda essa nomeação, enfim, tem que ser cadastrado no Tribunal de Justiça, né, funciona como administrador judicial, como administrador da recuperação judicial e falência, tá? E, por fim, oitavo, a pessoa estranha e idônea quando não houver o inventariante judicial. Então, na ausência desse inventariante judicial, o juiz pode nomear uma pessoa estranha idônea, mas aí tem que ter comprovado no processo, né? Tem que ter essa comprovação aí nos autos. E parágrafo único, o inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso, tá? De bem e fielmente desempenhar a função, ou seja, é necessário firmar esse compromisso no processo, né? Justamente porque é uma responsabilidade muito grande, como a gente viu ali na aula anterior, desculpa, na tela anterior, tá? Bom, o que a gente pode comentar em relação a isso, né? Visto tanto o 1797 do Código Civil, quanto o 617, tá? O patrimônio do falecido, a gente já viu isso, ele é considerado uma massa patrimonial indivisível, de titularidade conjunta de todos os herdeiros, e passa a ser chamado de espólio, especialmente para fins processuais. Então, esse patrimônio, né, essa herança, enfim, quando virar um processo de inventário, a gente já começa a chamar de espólio, que é essa massa patrimonial, tá? O espólio, que é interessante a gente colocar aqui, é que o espólio, ele não possui uma personalidade jurídica, só que ele tem reconhecida a sua capacidade postulatória. Isso está no 75 do Código de Processo Civil. Então, pode o espólio, através do seu representante provisório, né, na forma do que o próprio 1797 coloca, ou até definitivo, no caso do inventariante nomeado pelo juiz, propor a ação em juízo, né, como também ser réu. Então, professora, isso é contraditório. Na verdade, não, né? Não é contraditório porque essa massa patrimonial indivisível, chamada espólio, neste processo de inventário, ele acaba tendo essa capacidade postulatória, né?
justamente porque tem que ser respeitada, digamos assim, as regras sucessórias previstas no, no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, é importante a gente saber isso, né? Essa diferença, na verdade, entre capacidade postulatória e não personalidade jurídica. Então, é um caso de exceção, né? Os civilistas gostam, assim, eu falo civilistas porque eu não me considero uma pessoa, né? Embora goste muito do assunto, adoro o direito civil, mas eu acabo não me considerando dessa corrente aí dos civilistas, que eles gostam dessa, porque eu acho eles muito rebuscados, assim, necessariamente, mas enfim, isso é uma posição minha, não vem aqui né, em xeque, não vem em questão, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que eles gostam dessa, vamos dizer assim, dessa pegadinha, né? Como que você tem capacidade postulatória e não tem personalidade jurídica? Né? Então, é uma situação de exceção. Eu acho que vale a pena isso ficar fixado, porque vai saber, né? É, se isso cai um dia lá, porque tá na lei, né? É uma questão do Código de Processo Civil junto com o Código Civil. Vai que um dia a OAB lembra dessa questão e quer fazer uma pergunta sobre essa. Se cair, vocês não vão esquecer de mim, tá? Bom, pessoal, feita essa breve introdução aqui sobre herança, administração de herança, eu fico mais à vontade para passar e para o próximo tema, que a gente vai ficar uns minutos também aqui abordando, essa questão da renúncia, da aceitação e renúncia de herança, tá? Aceitação, ok, né? Agora, quando a gente chegar em renúncia, a gente vai ver algumas especificidades aí, porque a renúncia é abrir mão, né? É o famoso abrir mão da minha parte. E aí a gente vai ter uma série de dúvidas se abrir mão da minha parte, como é que fica isso, né? O abrir mão da minha parte. Eu posso passar para alguém, enfim, tá? Mas antes da gente chegar em renúncia, vamos primeiro falar sobre a aceitação. Tá? Bom, o que está falando? Eu já vou direto para o 1804 do Código Civil. O 1804 do Código Civil, ele está assim, olha, aceita a herança, inclusive ele está na próxima tela, se vocês, aqui, vou colocar, eu coloquei a tela só para a gente ler. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, parece meio óbvio, né? Ou seja, uma vez que ela foi aceita, ela vai ser definitiva a partir do finalização, digamos assim, do processo de inventário, quando se dá a transmissão ao herdeiro, onde se faz a divisão, né, onde se faz a partilha, enfim. E a transmissão não ocorre quando o herdeiro renuncia. Ok, tá? Aí eu vou voltar lá para a tela anterior. A aceitação ou a adição da herança é o ato jurídico pelo qual o herdeiro manifesta de forma expressa, tácita ou presumida. O grande problema está aqui, né? Essas possibilidades aqui deixa eu ver se eu consigo grifar. Consigo. Essas possibilidades aqui, né, de aceitação de herança. E a sua intenção de receber a herança que lhe é transmitida. Então, primeiro, o que eu posso dizer? Essa aceitação da herança, ela é relacionada à manifestação do princípio da autonomia privada, manifestação da vontade, né, que a gente já viu isso, lá quando a gente trabalhou essa questão principiológica, na medida que você não pode impor a ninguém uma obrigação de receber uma herança, embora seja um direito fundamental, que a gente já viu também, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inclusive, você não pode obrigar a pessoa a aceitar, né? Vamos primeiro falar sobre a aceitação, depois a gente entende como é que pode se dar a renúncia.
O Código Civil anterior, o de 16, depois que ele entrou em vigor, né, lá no artigo 1587, firmou a regra segundo a qual o herdeiro não poderia receber apenas dívidas do falecido, ou seja, de que não responderia além das forças da herança, né? É aquilo, né? Você não pode, você só pode receber, né? Ou melhor, você não pode dispor do seu próprio patrimônio para cobrir as dívidas do morto. Na verdade, você vai ser responsável pelas dívidas do morto até o limite da herança que for recebida. Tá? Isso está no Código de 16 e é mantido no nosso código, né? Ou seja, diante disso, né, você não precisa, ele menciona aqui, né, resultou não propriamente no reconhecimento da desnecessidade do ato de aceitação, mas sim uma menor preocupação social em face dele, uma vez que o herdeiro somente poderia ser beneficiado com a herança, nunca prejudicado. Então é aquilo, né? Se não tivesse esse dispositivo legal, o aceitar a herança seria aceitar o todo, né? O ativo e o passivo. Mas aí a gente tem no 1792 do Código Civil um resguardo quanto a isso, tá? Que a gente tinha também no Código Civil de 16. O 1792 ele coloca assim, olha, o herdeiro não responde, é ele que garante o herdeiro não ter que assumir as dívidas no todo do morto, né? Do decujus. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse demonstrando o valor dos bens herdados, tá? Então, ok, o Código, o 1792, ele garante a possibilidade de não assumir o excesso da dívida, é o que se imagina. Entretanto, cabe a prova, peraí que tem alguém entrando, pedindo para entrar, entretanto, cabe a prova, o código deixa muito claro, porém, a prova do incumbe-lhe a quem? Ao herdeiro, a prova do excesso, tá? Agora, na verdade, o que eu gostaria de discutir, aqui o que eu preparei para a gente discutir, além disso, é essa questão dessa aceitação, da aceitação expressa, dessa aceitação tácita, dessa aceitação presumida, tá? Eu estou aqui porque eu estou procurando aqui a tela. Então, tanto é que eu grifei, né? Eu grifei em vermelho aqui, de forma expressa, tácita ou presumida. Por quê, gente? Porque a gente vai encontrar isso no código, nos artigos do Código Civil, tá? Então, olha só, a gente viu que essa aceitação pode ser expressa, tácita ou presumida. Na verdade, assim, eu falei que pode ser assim, porque está na doutrina, óbvio, mas está mais do que na doutrina, está na própria lei, tá? O artigo 1805 do Código Civil me dá essa primeira informação da aceitação da herança ser expressa ou tácita. Então, olha só, eu vou ler o caput desse artigo. A aceitação da herança, quando expressa, então está no texto da lei, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Ponto e vírgula, quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, no 1805, eu já percebo, olha, a aceitação ou é expressa ou tácita. Vamos ver o que é isso, tá? Aceitação expressa é aquela que se opera por meio de uma explícita declaração do sucessor, reduzida a escrito público ou o particular, ou a termos nos autos. Vale salientar nesse ponto que a teor, essa primeira parte do 1805, a declaração meramente verbal não terá eficácia. Gente,
eu concordo. Por que não vai ter eficácia? Se eu reler o 1805, está aqui. A aceitação da herança, quando expressa, far-se-á por declaração escrita. Então, se está na lei que a declaração é escrita, essa verbal não vai ser aceita, tá? Bom, e a tácita, que é a segunda parte do 1805? Está escrito de novo, vou repetir. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro, tá? A aceitação tácita é aquela que decorre da atitude do próprio herdeiro. Embora não haja declarado expressamente, embora ele não afirme expressamente por escrito isso, ele se comporta como herdeiro, ele se comporta aceitando essa herança, tá? Ou seja, o que ele faz? Ele, por exemplo, se habilita no inventário, no procedimento, né? Ou num processo de arrolamento, vamos dizer assim, ele vai atrás e ele ele garante, tá? Na verdade, esse direito à herança, ele busca os mecanismos para garantir o seu direito à herança, se habilitando, por exemplo, no processo judicial, tá? É a forma mais comum de aceitação, pois é pouco usual o herdeiro se dar o trabalho de expressamente declarar que aceitou a herança, porque os próprios atos já indicam que ele aceitou. Os próprios atos já indicam essa aceitação, tá? Peraí, que o Rodrigo está entrando. Bom, o nome já fala, né? A aceitação tácita. Simplesmente você toma alguma atitude que garante que você está aceitando essa herança. Agora, nós vimos lá, vou voltar para a telinha 9, né, que aqui fala, a gente viu que ela pode ser de forma expressa ou tácita, ok? Artigo 1805, a gente já viu a forma expressa ou tácita. E a presumida? Será que a gente tem isso definido em lei? Então, vamos lá. O que é a aceitação presumida? A aceitação presumida é aquela que resulta de uma situação fática de omissão, né? Com efeito, essa última categoria deriva do reconhecimento legal da eficácia jurídica do silêncio. Ou seja, é uma abstenção juridicamente irrelevante. Todavia, há em que a lei atribui valor ao silêncio, conforme podemos notar na leitura do artigo 111 do Código Civil, que não tem equivalente do código anterior. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, olha só, onde que eu encontro isso? 1807. O que está no 1807? Eu vou ler ele para vocês antes da gente aqui na tela, né? Mas eu vou ler aqui do próprio código. O interessado em que o herdeiro declare-se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Então, na verdade, precisa assim, né? O herdeiro, ele é provocado, ele é instado a se manifestar. Se ele ficou silente, se ele não falou nada, significa que ele aceitou, né? Tanto é que o final aqui do artigo 1807 é sob pena de se haver a herança por aceita, tá? Observe que, a rigor, não se trata de uma aceitação derivada de atos próprios do herdeiro, indicativos de aquiescência, como se dá na aceitação tácita, né? Porque a aceitação tácita, ela acaba sendo diferente, por quê? Porque, na verdade, ele tomou a atitude de se habilitar, ele tomou providências no sentido de providenciar essa questão do inventário, por exemplo, ele se habilitou ali no procedimento, tá?
Na verdade, a presumida é uma postura inerte, uma postura silente, né? De completa o quê? Abstenção, né? Caso que a própria lei, então, firma uma presunção de que por ele se abster, por ele se manter silente, né? É que ele aceitou, né? Volto a dizer que isso está, né? Então, assim, vale a pena anotar isso no código, enfim, tá? O 1805 vai falar sobre aceitação expressa e tácita, e o 1807, ele fala sobre a aceitação presumida, ok? Pessoal, alguma dúvida? Posso continuar? Abrir aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, uma vez trabalhada a questão da aceitação da herança, vamos passar para a pior parte. Eu falo pior parte porque às vezes a gente fica muito em dúvida nos casos que a gente ouve falar, porque eu abri mão da minha parte para dar para minha tia, abri mão da minha parte para dar, né, para, enfim, abrir mão lá no processo. A gente ouve muito isso, mas aí, de fato, aqui a gente precisa ver a questão como ela se dá juridicamente, tá? O que é revogação? Desculpa, revogação da aceitação. Antes de falar de renúncia. Outro importante aspecto a ser considerado é no sentido de não se admitir a revogação do ato de aceitar, tá? Aí, gente, a gente pode ir direto aqui para o 1812, ele é um artigo muito curtinho, muito direto, quiçá o Código Civil inteiro fosse assim, tá? 1812 coloca aqui, ó, são irrevogáveis os atos da aceitação ou de renúncia de herança, tá? Bom, a revogação traduz o exercício de um direito potestativo pelo qual o seu titular manifesta uma vontade contrária à que for externada antes. Então, ele nega o quê? Os efeitos jurídicos, né? O que acontece em revogação? Acontece quando a gente, por exemplo, revoga uma procuração, né? Então, quando o mandante revoga o ato de conferir poderes ao seu mandatário, o que você vai lá? Você faz a quem foram revogados os poderes concedidos. Agora, é bem diferente de invalidação do ato jurídico, é bem diferente de mencionar uma anulação ou uma nulidade dessa procuração, por exemplo, né? Não se confunde com a invalidação do ato jurídico, uma vez que, neste caso, ataca-se a vontade manifestada no plano da validade, mediante o reconhecimento da nulidade absoluta ou relativa, decorrente de um vício que há em inquilino, né? Então, eu posso dizer que aquela assinatura não, caso de procuração, né, que aquela assinatura não é válida, eu posso dizer que os dados do procurador estão incorretos, enfim, eu vou buscar uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Agora, o artigo 1812, o qual eu já li para vocês, ele é muito simples, né? São irrevogáveis, simplesmente irrevogáveis, os atos de aceitação ou de renúncia, né? Então, a aceitação válida não pode ser revogada, o que, logicamente, não impede o herdeiro de renunciar à cota hereditária que aceitou, né? Desde que não haja prejuízo aos seus credores, tá? Então, isso ele pode não aceitar, mas ele não pode revogar a não aceitação, tá? É essa a questão aqui. Por isso que agora a gente entra nessa discussão sobre a renúncia da herança, tá? Dentro aqui do capítulo 4, da parte geral ainda, né, do título 1 da sucessão em geral, tá? Bom, ao renunciar a uma herança, o sucessor é banido do panorama sucessório. Agora, se ele renunciou, né, ele sai desse panorama sucessório, é porque ele manifestou, né, por manifestação da sua própria vontade.
Razão porque também aqui é sentido o princípio da autonomia privada, fazendo com que o bem a si transferido retorne ao monte-mor. Então, retorne à parte que é partilhável, tá? A renúncia, gente, ela é um ato solene. Uma vez que lá no 1806, que fala sobre a renúncia, ela deverá ser expressa, lavrada no instrumento público ou por termos nos próprios autos do processo. Então, ou eu faço isso no tabelionato de notas, se eu fizer o inventário extrajudicial, ou eu faço isso no processo, tá? Ou seja, se tiver um instrumento particular, ela não vai ser válida. Olha aqui que o 1806 fala: a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Então, tá claro, né? Que só vale se for expresso de uma forma pública, né? Ou no processo, ou mediante um tabelião. Aquilo que é privado não vai ser aceito, tá? Peraí. Deixa eu ir aqui. Alguém pediu para entrar. Peraí, Renata. Bom, claro que tal providência é salutar, decorrendo do próprio princípio da segurança jurídica, porquanto, como dito, ao renunciar à herança, o sujeito é tratado como se herdeiro nunca houvesse sido, né? Aliás, né, o 1811 esclarece isso, tá? Olha aqui que ele fala. Eu vou aqui, tá na tela, mas eu vou aqui para ele. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio por cabeça. Então, peraí, vamos entender essa situação. Que está o exemplo aqui. Eu renuncio à herança do meu pai, tá? O que vai acontecer? Não é simplesmente os meus filhos poderão se habilitar no processo de inventário do avô, por direito de representação. Não, né? Eu tenho que pensar na mesma classe. Olha só a próxima tela. Todavia, se todos os herdeiros da minha classe renunciarem, logicamente, os netos poderão herdar por direito próprio e por cabeça. Então, volto à leitura aqui do 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. O que vai acontecer? Não pode haver sucessão, é aquilo lá, né? Se eu renunciar à herança do meu pai, o meu filho não pode me suceder. O meu filho não pode participar do processo, né? Não pode me representar, por exemplo, no processo de inventário. Na verdade, né, aí o código fala, se porém ele for o único legítimo da sua classe, então se meu pai só tem a mim, né, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem, ou se eu tiver outros irmãos e todos os meus irmãos renunciarem, aí sim que podem vir os filhos da sucessão, tá? Aí sim, então, todos os netos, vamos dizer assim, do meu pai, né, se todos os filhos renunciarem, os netos podem vir à sucessão. Mas tem que ser todos, necessariamente. Tá? Isso está muito claro aqui no 1811. Por quê? Porque a questão são das classes mesmo, né? Previstas aqui da sucessão. Né? As classes de quem pode se habilitar a essa sucessão. Inclusive, que está previsto nos inventariantes, né, quem vai suceder, quem vai poder ser o inventariante e firmar compromisso. Vamos ver uma jurisprudência sobre isso, que eu achei interessante. Está aqui, olha. Que inclusive, o STJ já decidiu sobre isso. Tudo bem que foi lá em 98, mas é algo meio que pacificado. Aqui pacificou o 1811, né? Esse entendimento. Olha lá, renúncia à herança, inexistência de doação ou alienação. ITBI, fato gerador, ausência de implemento.
A renúncia de todos os herdeiros da mesma classe em favor do monte não impede seus filhos de sucederem por direito próprio ou por cabeça. Homologada a renúncia, a herança não passa à viúva, e sim aos herdeiros remanescentes. Essa renúncia não configura doação ou alienação à viúva, não caracterizando o fato gerador de TBI, que é a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. Então, aqui ficou pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês, espera aí. Consigo e eu já vou arrumando, tá? Olha só, nesse particular, cabe destacar um equívoco que muitas vezes se verifica em casos onde ocorre renúncia à herança. Não é raro que, com o falecimento do pai, os filhos resolvam renunciar em favor da mãe, que era casada com o falecido, pelo regime da comunhão universal de bens. Assim, os filhos renunciam pura e simplesmente, ou seja, em favor do Montemor, pensando o quê? Beneficiar a mãe. Porém, como nesse caso ela não é herdeira, somente meia dos bens do falecido, em virtude do regime de bens de casamento, o ato, em verdade, beneficia os filhos renunciantes, netos do falecido, e os seus descendentes em segundo grau. E só na falta deles, o cônjuge sobrevivente, em concorrência com os ascendentes, se existirem. Deixa eu aumentar, ver se eu consigo aumentar a letra para vocês, para ficar melhor. Então, olha só, aqui eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, que a gente tem que deixar. Deixa eu celular. A gente tem que deixar isso claro. Primeiro, pode haver renúncia de um em favor do outro? De classes diferentes, não. Só se houver de mesma classe, tá? Então, isso é muito importante, isso está muito claro no 1811. Outra questão que eu acho muito importante, que assim, isso eu aprendi muito na prática, na verdade, na hora de fazer aquelas guias de recolhimento de TCMD, porque a gente tem que pensar o seguinte, que meeira não é herdeira. Por meeira não ser herdeira, eu não pago tributo em relação a essa transmissão. Né? O imposto de transmissão causa mortes. Então, quem paga o imposto de transmissão causa morte são os herdeiros. Porque a meeira ainda está viva. Então, ela não entra lá naquela guia que a gente tem que preencher sobre da transmissão causa mortes, tá? Do ITCMD. E isso está muito claro. Então, muitas vezes, equivocadamente, os filhos abrem mão da sua parte, da sua herança, para deixar o 100% para a mãe, e aí acreditando que estão renunciando. Isso não é a renúncia, né? Isso, na verdade, tem que se tomar cuidado, porque não há renúncia de herança, né? Na verdade, que é o caso aqui da jurisprudência, tá? Que isso não figura, né, essa doação para a viúva, porque ela não é ela não é herdeira, ela é meeira, tá? Bom, o que a gente pode continuar aqui, né, nessa discussão? Os credores, será que quem é credor pode falar assim, não, eu quero que suspenda o efeito da renúncia, porque ele está renunciando uma herança e eu posso, ele tem uma dívida comigo? Basicamente é isso, tá? O 1813 vai falar o seguinte: quando o herdeiro
prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Né? Então, é aquilo, olha, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho para receber, e não importa, eu tenho dívida, a dívida não, né, a dívida, eu não vou pagar essa dívida com a minha herança, eu vou simplesmente renunciar à herança. O credor, sabendo disso, que existe uma expectativa de direito, né, desse devedor receber essa herança, o credor pode, né, intervir no processo, digamos assim, né, adentrar nesse processo e aceitar essa herança em nome do renunciante. Mas, veja bem, isso é uma questão processual, vai depender muito do entendimento e da prova do crédito, inclusive, do entendimento do juiz e da prova desse crédito, né? Olha só, o parágrafo 1º fala, do 1813, a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Obviamente que o credor primeiro precisa conhecer esse direito da herança, e segundo precisa reconhecer, inclusive, que há uma renúncia, uma intenção de renúncia, ou que houve uma renúncia por parte desse devedor, né? Parágrafo 2º. Paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, e será devolvido aos demais herdeiros. Então, esse credor, ele não pode se habilitar, né? É meio óbvio, assim, mas vale a pena falar. Esse credor, ele não pode... Alguém levantou a mão? Não, né, gente? Eu ouvi um barulho. Esse credor, ele não pode se habilitar, vamos dizer assim, para se beneficiar também do remanescente. Não, aí o remanescente é dos próprios herdeiros, tá? Então, olha só, o que sucede no caso é a suspensão dos efeitos da renúncia para evitar um prejuízo a um crédito legitimamente constituído. Né? Esse 150 aqui está errado, está à toa. Em franco respeito à própria lealdade negocial. Então, o interessante, né, o código prevê isso, a legislação prevê isso. Então, Cássio deve 100 mil a Pedro e não tem dinheiro para pagar. Resolve, por birra ou qualquer outra razão, renunciar à herança de 20 mil que o seu tio Francisco deixou, tá? Em tal caso, o credor, que é o Pedro, ele pode intentar com a medida judicial para obter a suspensão dos efeitos da renúncia no limite do seu crédito constituído, ou seja, dos 10 mil, para se pagar, prevalecendo o ato de renúncia quanto aos remanescentes. Então, quanto ao remanescente. Então, os outros 10 mil não vai para o Pedro, simplesmente pela dívida. Ele permanece ali na herança, mas ele vai para um saldo remanescente, que vai ser devolvido para os demais herdeiros, vai ser rateado aí para os demais herdeiros, tá? Bom, além desse, aí agora a gente vai entrar numa parte, já estamos até finalizando, inclusive, a aula, a gente vai entrar numa parte do qual se fala de renúncia translativa e que, na verdade, vocês vão ver pela doutrina que a legislação não fala desse tema de translativa, fala, na verdade, de uma cessão de direitos, tá? Então, isso é interessante a gente ver que a gente já vai entrar, a gente vai discutir isso um pouco mais na próxima aula, mas já vai entrar nesse tema aí de cessão de direitos que está previsto aqui em alguns artigos da parte da administração da herança, tá? Então, assim, olha, não é incomum nós tratarmos na prática judiciária a inusitada figura da caso em que o renunciante direciona essa cota renunciada não para um monte, mas sim para um determinado herdeiro, né? Então, o que seria isso? Alguns conhecem como renúncia translativa, outros conhecem como
cessão de direito. O mais adequado, entendo, que é cessão de direitos. O que seria isso? Né? Vamos dar o exemplo aqui que está aqui na tela, e a gente já deve ter ouvido falar de vários outros exemplos na vida real, né? Bom, João morreu, deixou a viúva, Leila, e 3 filhinhos. O Guinho não é o Zezinho, é o Guinho, o Pedrinho e o Luizinho. O Luizinho resolve renunciar à sua cota para sua mãe. Ah, não, eu não quero, deixa tudo para a mãe. Não é assim? Ora, no caso, tecnicamente, renúncia não houve, na medida em que ele direcionou o benefício, ou seja, ele aceitou o direito e cedeu para sua mãe. Então, por isso que se fala de renúncia translativa. Renúncia, de fato, não ocorreu, na medida em que, se tivesse havido a sua cota, beneficiaria a todos os outros herdeiros. Então, se ele renunciasse, a cota dele iria para o Rubinho, para o Pedrinho, e uma parte da meação, na verdade, né, a parte da Leila, tá? Então, vamos lá. E não a um especial, ele não beneficiou todos, ele beneficiou somente uma, ao abdicar desse direito. Como vimos, então, a exclusão, ela é total e retroativa, como se o sucessor nunca houvesse sido. Então, ao aceitar a herança e direcionar, né, então o famoso abrir mão para fulano de tal, para minha tia, para minha prima, para o meu irmão, né, então eu estou aceitando e estou direcionando. O que houve, em verdade, foi uma cessão de direitos hereditários. Por isso que é o mais adequado usar esse termo, cessão de direitos. Tema que a gente vai discutir posteriormente, né, de uma maneira um pouquinho mais adequada, tá? Mas é uma falsa ideia. O problema é o seguinte, a gente vai ver aqui que a cessão de direitos hereditários, quando existia o direcionamento da cota abdicada, na medida em que com isso não se afronta a ideia fundamental do ato de renúncia, que, como vimos, faz retornar o direito a todo o monte partível e não ao herdeiro especial. Essa é exatamente a diferença entre o termo renúncia translativa e cessão de direitos, tá? Então, não usar, né, qual que quem usa esse termo de renúncia translativa? O STJ. Infelizmente, isso nos confunde, enquanto operadores, enquanto, né, estudantes do direito, isso nos confunde achando que houve a renúncia do direito, mas não houve a renúncia do direito. Na verdade, você aceitou e direcionou, né? Você aceitou por você direcionar, é aquela aceitação presumida. Por você, tácita, né? Por você direcionar, significa que você aceitou, né? E, na verdade, o que acontece é uma aceitação e não uma renúncia, né? Aí eu até coloquei aqui, olha, não usar o termo doação, alienação, tampouco renúncia translativa, embora, infelizmente, o STJ utilize esse termo de renúncia translativa, tá? E aí, essa questão, inclusive, eu encontro aqui no 1793, tá? Essa questão da cessão dos direitos. Olha aqui, então, olha, veja bem, a lei, o código, não usa o termo de renúncia translativa, quem usa é a jurisprudência, né? Olha aqui que a lei coloca. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, pode ser objeto de cessão. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro, em consequência de substituição ou de direitos de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado singularmente. E parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão
por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. Voltando aqui, eu li todo o artigo, mas só para a gente fixar. O que o parágrafo primeiro fala? Olha, os direitos que são conferidos ao herdeiro em consequência de uma substituição ou do direito de acrescer, eles presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente, tá? Então, essa cessão tem que ser feita por uma escritura pública, quando a sucessão for aberta, tá? Aí vem aqui a próxima tela com a leitura, inclusive, do parágrafo 2º e 3º. É ineficaz, novamente, é ineficaz a cessão pelo coerdeiro do seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado singularmente. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz, da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário que está pendente à indivisibilidade. Então, não faz sentido, né? Como é que eu vou ceder algo que não foi dividido ainda, tá? E aí, o 1794, o que ele faz? Ele consagra ao coerdeiro esse direito de preferência sobre essa cota hereditária, né? Que vai ser transferida, né? Que vai ser cedida, desculpa, tá? O que o 1794 coloca? O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se, né, vírgula, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto, tá? Então, o que assegura? Assegura o tal do direito de preferência, obviamente, né? Se não quiser, aí sim, né, pode haver uma cessão a terceiro, eu entendo, tá? Mas há o direito de preferência do herdeiro. Gente, falado isso, né, feitas, né, acho que feitas essas considerações sobre a cessão de direito, eu vou passar para o nosso último tema da aula de hoje, que é a questão da vocação hereditária, que está prevista do artigo 1798 ao artigo 1803, sem prejuízo da gente resgatar, né, esse conceito, esse entendimento, e aqui, na verdade, eu vou passar para vocês pelo chat um enunciado da terceira jornada de direito civil, que esclarece um pouco essa questão do 1798, tá? Que eu acabei não colocando isso na tela. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai deixar, eu coloquei, o que eu fiz? Antes de falar da vocação hereditária propriamente dita, eu fiz uma série de questões, que é a próxima tela, de temas que serão abordados na aula que vem. Então, assim, a ideia é eu começar a aula que vem com essa tela, essa minha última tela aí com essas questões estão lá do sistema como atividade, porque a gente tem que colocar, né, foi mencionado que tem que colocar as tarefas, tem que descrever aí as tarefas no sistema. Elas não são para nota, tá? A gente vai estabelecer essa questão de nota oportunamente. Acredito eu que é melhor a gente fazer uma atividade e aí a gente pensar numa atividade específica para avaliação, tá? Essa é a minha proposta. Mas é uma forma, assim, da gente resgatar aquele conteúdo que a gente viu na aula anterior e dar sequência a isso, tá? Essa questão da vocação hereditária, depois eu falo mais um pouquinho. Essa questão da vocação hereditária, ela é muito interessante porque entra numa questão de direitos, de quem é realmente que tem a vocação para ser sucessor, né, para ter direitos hereditários, né? Por quê? Porque existe uma modernidade hoje em relação a filhos, as formas de concepção de filhos, a questão dos filhos adotivos, eu acho que isso já é muito pacificado, né, na nossa jurisprudência. Mas a questão dos embriões, né, não é pacificado ainda, né? Então, a gente não tem ainda
causas de repercussão geral em sede de STF, mas a gente tem aí entendimentos, né, que nós não temos esse tema propriamente como de repercussão geral, mas nós temos essa questão em sede de STF já clarificada, né, do direito dos embriões, tá? Vamos entender isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando? Olha só, o que é vocação hereditária? Vocação hereditária é quem tem vocação, quem tem condição, né, quem tem predisposição para ser herdeiro, tá? Então, tá lá. O artigo 1798, ele tem uma regra material para a sucessão hereditária em geral, que faz o quê? Legitima as pessoas nascidas, ou os nascituros, que são os seres humanos já concebidos, embora não sejam nascidos, ao tempo da morte do autor da herança, para receber parte dessa herança ou todo o patrimônio deixado pelo falecido. Então, tá aqui, ó, o artigo 1708 coloca: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, o próprio 1798 fala aqui, pessoas nascidas ou já concebidas, tá? Por isso que vem a dúvida, né? O que é o concebido? Aí, aqui no meu código, e eu espero que isso tenha no código de vocês também, se não tiver, já se preparem que quando vocês forem, por exemplo, né, fazer exame de ordem, é super importante ter um código desse com essas referências. Fala-se sobre a jornada, o enunciado 267. Deixa só eu voltar aqui para gente, porque eu vou colocar no chat, tá? Enunciado 267 da terceira jornada de direito civil, tá? O que esse enunciado dispõe? Olha só, ele vai falar sobre o artigo 1798 do nosso código. Então, coloca assim, olha, a regra do artigo, eu estou produzindo aqui o enunciado, tá, para vocês terem, porque eu me esqueci, para falar a verdade, de colocar na tela. É bom que a gente interage no chat. Então, a regra do artigo 1798 do Código Civil, deve ser estendida aos embriões formados tá difícil, embriões formados mediante, ainda coloca, o uso técnico de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação, abrangendo assim a vocação hereditária da pessoa humana ao nascer, cujos defeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança.
artigo 1798, a regra, enunciado 2007, a regra do 1798, porque, veja bem, gente, 1798, ele só coloca, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já nascidas, no momento, já concebidas, desculpa, né, no momento da abertura da sucessão. Aí veio o enunciado e fala assim, olha, os embriões formados mediante o uso técnico de reprodução assistida são estendidos também, né? Então, não é só, vamos dizer assim, a jurisprudência entende que não só as pessoas nascidas ou já concebidas, mas também os embriões, né? Que são formados mediante o uso técnico de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana ao nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição de herança, né? Aí a questão é, né, a gente sabe entender um pouquinho de biologia, sei lá, para saber se embrião é concepção, né? Então, mas aí eu não vou entrar nessa discussão, embora o caso concreto, tá? Mas é importante vocês anotarem e terem essa menção. Até porque, com esse enunciado 267, eu já resolvo aqui a primeira pergunta da aula que vem. Então, a gente vai começar discutindo isso, até porque existem outras... Na verdade, não é jurisprudência, mas, assim, tem isso, pasme, né, isso caiu, assim, cai em prova de concurso, enfim, eu vou trazer isso para vocês, né, além do enunciado 267, eu vou até colocar aqui, porque eu vou usar essa tela para preparar a aula que vem. Eu vou até colocar aqui, ó, apresentar o teste o do concurso para magistratura. Só para vocês entenderem que esses concursos, né, aparece aqui essas questões. Eu vou trazer isso na aula que vem, tá? Deixa eu colocar aqui, porque aí eu me lembro, a hora que eu preparar de finalizar. Aqui no artigo 1799, eu vou saber qual que a ordem da sucessão no caso da vocação testamentária, né? Vamos dizer assim, da sucessão testamentária. Então, na sucessão testamentária, pode ainda ser chamado para suceder. Letra A, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir a sucessão. Letra inciso 2, né? Não é letra, inciso 2. As pessoas jurídicas. Aqui, ó, nesse inciso 1, existe também um outro enunciado da jornada de direito civil, que fala assim, olha, nos termos do inciso 1 do 1799, que é o que eu acabei de ler, pode o testador beneficiar filhos de determinada origem, não devendo ser interpretada extensivamente a cláusula testamentária respectiva. Então, porque está aqui, né? Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, tá? Então, ele pode, o testador pode beneficiar outros filhos, né, indicados aqui, não necessariamente aqueles indicados pelo testador, tá? Depois, inciso 2, as pessoas jurídicas. Isso é possível, isso numa vocação testamentária, tá? E, inciso 3, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Por isso que eu coloquei para a próxima aula essa pergunta aqui, ó. As pessoas jurídicas
tem de legitimidade para figurar como beneficiárias do testamento as pessoas beneficiárias de testamento? Desculpa, tá errado, tá mal feita a pergunta aqui. As pessoas beneficiárias de testamento? Na verdade, assim, a gente vai ver, acabou de ver aqui, a questão de pessoas jurídicas e a questão da fundação. Então, a ideia é trazer um pouquinho mais disso na próxima aula, tá? Só que aí, eu já entro nessa tela das questões para a aula que vem, que a proposta é discutir também na aula que vem isso, né? Essa sequência. Por quê? Porque vão ter aqueles que são excluídos da sucessão, tá? Aqueles que, além daqueles que são excluídos, aqueles que não podem, né, participar, que têm impedimentos de serem sucedidos, de fazerem parte dessa sucessão, tá? E aí, essa outra pergunta aqui também, ela é muito interessante, né? Se você tem, se tem vocação, os animais, né, as coisas, têm vocação hereditária, né? Se é que eles podem receber, digamos assim, né, a herança. E quem seriam os excluídos da sucessão? Se vocês derem uma olhada no próprio código, está aqui, né? Existe um capítulo daqueles que são excluídos da sucessão. Eu não vou ler agora, porque é o objeto da gente discutir isso na próxima aula. Há um capítulo 6º, ainda nesse título aqui, falando da herança jacente, né? Para falar depois da petição de herança. Então, enfim, na hora que eu fui elaborar, eu achei que seria demasiado extenso, né, a gente ficar... deixa eu interromper o partilhamento. Eu achei que ia ficar demasiado extenso a gente trabalhar isso, e achei melhor assim, eu formular perguntas que suscitam a nossa curiosidade, para a gente dar uma lida no código, enfim, e aí a gente aborda isso de forma teórica, né, e também com casos específicos, aí, práticos, e aberto para questionamento na próxima aula, tá? Gostaria aí de colocar para vocês mencionarem, falarem alguma coisa, se quiserem. Eu só peço um minuto, que eu vou verificar aqui o pessoal presente, porque aí eu já vou lançar depois. Eu estou aqui com a relação do pessoal, tá? Que aí depois eu já lanço e não tem problema nenhum. As aulas até agora, eu coloquei presença para todo mundo. Você muito... eu estou gravando, nem poderia colocar isso, mas enfim. Eu coloquei presença, tá? Mas aí eu falei assim, não, tem que fazer a presença e tal. Aqui. Eu vou anotar, eu vou só anotar e aí eu já coloco lá no sistema. Pessoal, alguém quer fazer pergunta, quer comentar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Tá todo mundo cansado, sexta-feira. Eu não estou tranquilo. Deu para entender? Deu para anotar? Tranquilo, professor. Então tá, eu só peço, eu estou só anotando, porque para mim é mais fácil do que eu ficar lançando, sabe? Olhando lá no chat. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou colocar lá, a hora que carregar a aula, eu vou jogar lá no... Espera aí. Aqui eu já coloquei. Perfeito, já anotei todo mundo presente, tá? Pessoal, agradeço. Se vocês estão tranquilos, eu vou interromper a gravação. E